Pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez aqui para nós estudarmos a Santa Palavra de Deus, para estudarmos o livro precioso, o Oceano Infinito de Sabedoria. Hoje nós iremos meditar um pouco sobre as 10 virgens, a parábola na qual Jesus Cristo revela o despertar da sua igreja nos últimos momentos da história deste mundo. Vamos orar ao nosso Deus. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por ter nos dado o privilégio de dormir em paz, sossegado, tendo um sono suave e tranquilo e também um despertar nesta linda manhã. Obrigado por estarmos vivos. Obrigado por até aqui nós podemos com toda certeza dizer: até aqui nos tem ajudado o Senhor. Nos dar uma sabedoria entendida, sábia, para ajudarmos entender a Tua Santa Palavra. Desvenda os mistérios da Tua Palavra diante de nós, unge-nos com Teu Santo e Bom Espírito. É o que te pedimos e te agradecemos pelo nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Amém, amém, amém. Jesus Cristo começa a parábola, já nos últimos dias do seu ministério aqui neste mundo, com as seguintes palavras. Mateus capítulo 25, a partir do verso 1, ele diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Essas 10 virgens representam a igreja. Paulo, ele escrevendo a uma das igrejas, ele disse: eu quero apresentar a vocês como uma virgem pura ao seu único noivo, Jesus Cristo. Então, essas 10 virgens representam a igreja de Deus. A igreja de Deus. E como está relacionado com o fechar da porta, que se encontra no verso 10, representa a igreja de Deus nos últimos momentos da história deste mundo. Mas nós sabemos que a história se repete, também as profecias se repetem. Lembra? Sempre 2 vezes, sempre 2 coisas. Se cumpriu já, essas profecias simbólicas, proferidas por Jesus, mas também vai se cumprir novamente. O seu cumprimento total terá agora nesses últimos momentos da história deste mundo. Então, Jesus Cristo compara o reino de Deus com o reino de Deus 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, sai a encontrar-se com o noivo. O noivo aqui é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo? E a noiva, como diz Apocalipse capítulo 21, é a Nova Jerusalém. Nós somos os convidados. Então, 10 virgens representam os convidados, representando aí a igreja de Deus. Só que no verso 2, ele faz uma revelação especial. Antes de mencionarmos aí essa revelação, ele diz que as 10 virgens que representam a igreja tomam em suas mãos as lâmpadas. De acordo com a Bíblia, a lâmpada é a palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No verso 2, Jesus Cristo revela o seguinte: 5 dentre elas eram nécias. Na Bíblia Corrigida usa a expressão loucas, e 5 prudentes, sábias, E aqui Jesus Cristo divide a igreja em 2 grupos. Loucos são aqueles que não têm, inteligência, são aqueles que não têm uma tonalidade mental sadia para pensar, para diferenciar entre o que é certo e o que é errado, certo? A gente vê que quando Nabucodonosor
voltou dos 7 anos de sua loucura, ele disse: tornou-me a vir o meu entendimento. Quem não tem entendimento é louco. É por isso que no capítulo 17, o verso 9, o anjo diz: aqui está o sentido que tem sabedoria. Já no capítulo 3 diz: quem tem entendimento, calcule. Né? Então o povo de Deus, ele é chamado na Bíblia, principalmente nas profecias de Daniel, de sábios. Quem são os sábios? Os sábios, segundo a Bíblia, são aqueles que temem o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. São aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus Cristo disse que uma parte da igreja é prudente. Né? É prudente, são os sábios, são os inteligentes, são aqueles que buscam, aqueles que quando não compreendem buscam a sabedoria dos céus através do estudo, através de oração, através de jejum, certo? Então nós temos aqui uma revelação de Jesus no verso 2 do remanescente. As 5 prudentes representam o remanescente. As 5 nécias representam o restante da igreja, aquelas pessoas que a própria Bíblia chama de joio, certo? Os prudentes são o trigo, o grão puro, ok? Aí o verso 3, Cristo disse assim: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Nós vemos aqui o porquê a igreja, a maior parte da igreja é chamada, é taxada aqui como nécia ou como louca. Porque como é que você vai para o encontro com alguém de noite, levando uma lâmpada, não leva o azeite, né? A parte, certo? Por quê? A parte prudente, que são as 5 virgens prudentes, o remanescente, levaram em suas vasilhas, né, o azeite. Ou seja, eles foram preparados para enfrentar uma inesperada tardança. De repente, olha, se o noivo tarda, aí eles vão ficar ali na escuridão. Como é que vai seguir o noivo na escuridão se essa trajetória é feita de noite? Então nós vemos aqui Jesus Cristo revelando o que ia acontecer com a sua igreja. No grande conflito, Ellen G. White aplica, né, ao tomar as lâmpadas, essa expressão, tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo, ali nos anos que antecederam 1844. Quando Guilherme Miller começou a pregar, e com ele se juntaram muitas outras pessoas, começaram a pregar a volta de Jesus, a vinda do noivo. Só que as bodas estão intimamente relacionadas com o juízo investigativo, ok? No tempo da senhora White, estava ali relacionado com o início do juízo investigativo dos mortos. Mas o clímax total, o cumprimento real dessa profecia simbólica aqui, escrita no capítulo 25, está intimamente relacionado com o juízo investigativo dos vivos, certo? Com o juízo investigativo dos vivos. Então, nos anos que antecederam 1844, eles tomaram as suas lâmpadas e começaram a pregar, começaram a estudar, a examinar, que é a palavra de Deus, mediante o óleo, né? Que o óleo aqui representa o Espírito Santo,
que foi derramado na chuva temporã no dia do Pentecoste. Então, mediante o poder do Espírito Santo, chuva temporã, eles começaram então a examinar as Escrituras e marcaram a data para o verão de 1844. Isso de acordo com a aplicação da senhora White no grande conflito. Aí no verso 5 diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Nós tivemos 2 desapontamentos. Não estou falando aqui de mim mesmo, mas o que eu li no grande conflito. Nós tivemos 2 grandes desapontamentos. Alguém pode dizer, não, tivemos 3, porque a primeira data foi 1843. Não, a data marcada para 1843 não foi um desapontamento, porque antes de chegar a data, eles descobriram, né, que não era 1843, mas sim 1844. Mas o primeiro desapontamento aconteceu no verão de 1844. Os 2 grandes apontamentos que tivemos foi exatamente em 1844, no ano de 1844. Um no verão e o outro no outono. No verão de 1844, data na qual eles tinham marcado para a volta de Jesus, porque na profecia dizia que o santuário seria purificado. Só que na época deles, na teologia da época, existia uma expressão de que santuário significava a terra, que a purificação do santuário representava a purificação da terra com fogo na volta de Jesus. Então eles marcaram o dia da volta de Jesus, marcaram para o verão de 1844. Só que chegou a data marcada e Cristo não veio. Então aconteceu o que está no verso 5. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Milhares e milhares de pessoas haviam se aglomerado para encontrar Jesus no verão de 1844. Só que a maior parte das pessoas eram ímpias, eram pessoas falsas, eram pessoas loucas, ok? Eram pessoas loucas, mas não foram só a parte loucas, a parte nécia que adormeceu quando chegou o dia lá marcado para o verão de 1844, Cristo não apareceu. Não foram só as nécias que adormeceram. Aqui está dizendo, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Só que eles tiveram um grande desapontamento. Só que a parte prudente, o remanescente se revelou. As outras pessoas que estavam tomando uma carona pela fé dos outros recuaram e disseram, eu sabia que isso não era verdade. Eu sabia que Jesus não viria. Então eles recuaram e se revoltaram contra a mensagem. Mas o remanescente, mesmo adormecido, começaram a estudar as profecias novamente e descobriram, né, profecias fortíssimas em Ezequiel, nos profetas menores, apontando para esse tempo de desapontamento. E eles descobriram também que o decreto de Artaxerxes não entrou em vigor no verão, mas no outono de 457. Aí eles descobriram também que a data da purificação do santuário, falada em Levítico capítulo 23, de que era no dia 10 do 7º mês, transferida para o nosso calendário, caía exatamente no outono, 22 de outubro de 1844. Aí eles remarcaram, não remarcaram, mas descobriram a verdadeira data, não para a vinda de Cristo, mas para a purificação, o início da purificação do santuário celestial, ou seja, para o início do julgamento, certo? Dos mortos. E eles agora começaram a pregar. O Espírito de Deus desceu sobre a igreja e foi uma explosão. Entre o primeiro e o segundo desapontamento foi uma explosão. Milhares e milhares de pessoas se convertiam, vendia tudo que tinha e voltava. O Espírito de Deus desceu de uma maneira extraordinária sobre o remanescente
e a verdade foi pregada entre o verão de 1844 e o outono, 22 de outubro de 1844. E tivemos, infelizmente, um outro desapontamento. Ok? Nesse desapontamento, a parte que não fazia parte do remanescente também se recuaram. E o remanescente, então, prosseguiram e começaram a descobrir mensagens novas, Deus foi derramando mais luz, né, sobre o santuário, sobre o sábado, sobre os mandamentos, sobre o juízo, né, e eles foram descobrindo e surgiu então a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, mas se vocês observar, essas profecias vão ter um novo cumprimento, porque o juízo, ele se divide em duas partes. É como as mensagens, as três mensagens angélicas foram sim proclamadas, né, entre o verão de 1844 em diante, estão sendo proclamadas, mas elas vão ter um clímax total nesses últimos momentos, porque o juízo tem duas partes, se divide em duas partes. Julgamento dos mortos, que começou no dia 22 de outubro de 1844, onde se cumpriu pela primeira vez a tardança, certo? E também a pregação das três mensagens angélicas, chamando a atenção para a hora do juízo. Mas também tem a segunda parte, que é o julgamento dos vivos. Todas as profecias que se aplicaram no início ali, revelando e apontando o tempo para o início do julgamento dos mortos, vai se cumprir agora, quando se aproximar o dia no qual o juiz de toda a terra vai passar o julgamento dos mortos para os vivos. Então, se vocês analisar a parábola das 10 virgens, ela focaliza diretamente para a segunda parte, o julgamento dos vivos. Porque quem entra pela porta é aquelas pessoas que se levantam, que tomam as suas lâmpadas, que reabastecem as suas lâmpadas e que saem ao encontro, elas entram pela porta. Então isso quer dizer que são pessoas que estarão vivas, que vão despertar, e vivas sem passar pela morte, vão passar pela porta. Essa porta é a porta da graça. Deixa eu continuar aqui no estudo. Vamos lançar agora para os últimos momentos da história deste mundo. No capítulo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Essa profecia, ela se cumpriu tanto no verão como no outono de 1844. A igreja, depois do desapontamento, né, se formou, se fortaleceu, era uma igreja poderosíssima, né? Deus ali escolheu uma pequena jovem para orientar a igreja, Ellen Goldwater White, e a igreja cresceu. Era o remanescente forte, né? Era uma igreja que pregava a verdade, uma igreja que pregava contra a falsidade, contra a mentira, contra o pecado. Mas essa igreja, com o passar do tempo, infelizmente, né, se cumpre novamente o verso 5 sobre ela. O clímax da volta de Jesus foi no ano de 2000. De lá para cá, a igreja vem tomada de sono, vem adormecendo, vem dormindo, vem se afastando cada vez mais da simplicidade do Evangelho e tendo um contato mais de perto com o mundo e suas imundícias. Certo? Mas a Bíblia, ela revelando os últimos momentos da história, revela Cristo através da parábola das 10 virgens, revela o despertamento da igreja. O verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro.
certo? Esse grito foi dado, né, depois do desapontamento do outono, entre o desapontamento do outono, entre o desapontamento do verão de 1844 ao desapontamento do outono. Eis o noivo sai ao encontro. Mas vai se cumprir novamente nesses últimos dias. Quem deu o grito naquele tempo foi Guilherme Miller com todo o remanescente. Quem vai dar o grito nesses últimos dias é o remanescente. São os profetas de Deus. Porque o remanescente está intimamente relacionado com um dom de profecia. Irou-se o dragão contra a mulher. Apesar do dragão não irar contra a mulher, não faz guerra contra ela, faz guerra contra os restantes, o remanescente, aqueles que guardam verdadeiramente os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia, ou o dom de profecia. O Espírito Santo usando profetas na igreja. Então, quem vai tocar as trombetas, porque o grito é representado pelo toque das trombetas. Quem vai tocar as trombetas, preparando o povo para entrar na porta, isto é, para o juízo ou o julgamento dos vivos, são o remanescente, são os profetas. Nós olhamos para o mundo religioso hoje e o mundo religioso hoje está indo cada vez mais pior. As músicas, a maneira de se apresentar, as vestes, as palavras, está idêntico ao mundo. Né? Como um povo, nós estamos indo de mal a pior. Nós estamos amando mais a fama, as riquezas. Nós estamos nos tornando um monumento idolátrico no mundo religioso. Certo? Então, a igreja está hoje adormecida. A igreja está hoje dormindo. Um sono profundo da morte. Sono esse que somente o Espírito de Deus pode despertá-la. Se a gente parar aqui, antes do verso 7, né? No verso 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo saiu ao encontro. Esse grito nós podemos apresentar aí como a chegada do momento exato, onde a igreja há de ser chamada para despertar. E no verso 7 diz: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Preparar as lâmpadas significa pegar a Bíblia, deixar o celularzinho de mão, pegar a Bíblia e mergulhar fundo com oração e jejum. Isso é preparar as lâmpadas. E esse dia está chegando. Esse dia está chegando. A parábola aqui conta que o grito será dado à meia-noite. E veja o que o apóstolo Paulo, ou o que o Espírito Santo de Deus, através do apóstolo Paulo, falando desses momentos finais, né, da meia-noite, ele fala para nós. Olha aqui, ó. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Chegou a hora, gente. A hora de despertar do sono. Porque a nossa salvação, disse Paulo, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Vocês sabem qual era o momento exato do toque das trombetas, onde o povo, os sacerdotes tocavam as trombetas 10 dias antes de começar o juízo investigativo ou o dia da expiação? O dia da expiação em si, a parte escura aponta para o julgamento dos mortos, a parte clara, onde eles matavam ali os bodes, etc., representa e aponta para o julgamento dos vivos. 10 dias antes era tocada as trombetas, anunciando este dia,
a chegada deste dia. Então, as pessoas que ouviam eram as pessoas que iam afligir a sua alma contra Deus, confessando seus pecados no dia 10, no grande dia da expiação. Então, o toque das trombetas é para despertar a igreja, que estará viva para enfrentar o juízo dos vivos. É o grito, eis o noivo sair ao encontro. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz aqui com toda força, eu vou repetir novamente, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. O tempo é chegado, gente. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissimulações, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas paixões, às suas concupiscências. Então, a igreja, ela vai, está escrito, não tem para onde, e a Bíblia diz, e a Escritura não pode falhar, a igreja vai ser despertada nesses últimos dias. Você pode olhar para a igreja, não, mas a igreja está despertada. Despertada como, gente? Como? A gente batiza 100, sai 110. Que despertamento é esse? Só dentro do capítulo 17 de Apocalipse, dentro da nossa igreja, existem vários tipos de interpretativos ali. Que igreja é essa? Então, nós precisamos reconhecer o tempo de que já é tempo de despertar desse sono profundo de diabólico, no qual estamos mergulhados como um povo e como indivíduo. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre o despertar da igreja, como Cristo aqui na parábola. Vou até marcar aqui, né, a parte da parábola, porque em Atos capítulo 3 e o versículo 19 existe uma passagem que a gente pensa que é só uma passagem bíblica, mas é uma profecia para o tempo do fim. Quer ver? Deixa eu ir um pouco mais para frente, a Mateus, que é Atos capítulo 3 e o versículo 19. Olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Verso 20. A fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Aqui está uma linha de profecia. Está uma profecia apresentando vários acontecimentos. O refrigério pela presença do Senhor aqui, segundo a senhora White, é a chuva serôdia. É a chuva serôdia. Quando vem a chuva serôdia? Vem quando a igreja despertar. Arrependei-vos e convertei. Quando a igreja se levantar, que verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, das suas obras malévolas e se converter verdadeiramente ao Senhor, aí sim os pecados do povo de Deus serão apagados. Por quê? Porque o julgamento dos vivos se inicia. De acordo com o capítulo juiz investigativo, aceita esse nome e rejeita esse nome. Cada pessoa vai ser minuciosamente investigado. O caso de cada pessoa vai ser minuciosamente investigado. Por exemplo, começa hoje o julgamento dos vivos. Aí meu nome é passado em revista perante Deus. Daniel Galvão Feitosa. Está escrito lá que eu vou ser julgado como se eu fosse a única pessoa existente na Terra. É como se esquecesse de tudo. E ali eu serei minuciosamente investigado. Aceita esse nome? Se o meu caso, se eu demonstrei arrependimento e mudança de vida pelo sangue de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, meu nome é aceito. E eu recebo a chuva serôdia, o refrigério. Os meus pecados são apagados. Os pecados do povo de Deus só serão apagados no dia do juízo investigativo dos vivos.
Agora, no dia do juízo investigativo dos mortos, os pecados de Adão, que foram perdoados, e de toda a igreja que está dormindo, que foram perdoados, vão ser apagados à medida que o nome de cada um é passado em revista perante Deus. Aí é apagado. Aqui diz, arrependei-vos e convertei-vos para serem apagados os pecados. Depois dos pecados apagados, vem os tempos de refrigério. Ellen White, aqui neste livro, ó, Primeiros Escritos, né, na página 271, olha aqui, ela diz assim, perguntei o que havia operado esta grande mudança. É o capítulo A Sacudidura, você lê em casa. Esta grande mudança. Um anjo respondeu, foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. Então, o apóstolo Paulo aqui coloca em ordem. Primeiro, arrependimento e conversão, que é o despertar da igreja, a reforma e o revivamento na igreja. Segundo, o apagamento dos pecados, que é o início do juízo investigativo dos vivos. E terceiro, a descida do refrigério, que diz aqui, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Depois do refrigério vem e envie ele o Cristo, que já foi pregado, designado Jesus. É uma ordem, é um acontecimento atrás do outro. Ok? Então, nós temos aqui algo falando sobre o juízo investigativo dos vivos. Quando a gente vai lá para Mateus, volta um pouco para Mateus capítulo 22, que também fala das bodas, capítulo 22 e o versículo 11, diz aqui, ó, 22 e 11, que fala sobre a parábola das bodas. No finalzinho diz assim, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, aqui é o juízo investigativo dos vivos, quando começará. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? A veste nupcial é a justiça de Cristo implantada em nós, certo? São nossas vestes brancas, representam o nosso caráter. Amigo, como entraste aqui sem as vestes nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o, não no fogo, mas nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui Cristo fala exatamente o período, o momento em que, por exemplo, vou tomar eu como exemplo, o momento em que o juiz de toda a terra vai investigar o meu caso. Se eu não for passado, né, não estiver em dias com Deus, se não tiver as vestes de Cristo, que é o caráter de Cristo implantado em mim, eu vou ser jogado nas trevas. Quer dizer, chegou o momento em que eu ultrapassei os limites da misericórdia de Deus. O meu caso foi investigado e eu fui achado em falta. Estou sendo selado com o sinal da besta para ser queimado no fogo. Mas se eu passar, receberei a chuva serôdia e o sinal de Deus, que é o sinal da eternidade. Ok? Então nós temos aqui esse período em que a igreja vai despertar, né, com o grito, eis o noivo saiu ao encontro, reconhecendo o tempo, reconhecendo que chegou a hora, que o dia está chegando, com o toque das trombetas, eles despertam. Aí se cumpre o que está em Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10 e o versículo 21 diz assim, ó, os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Esse restante aqui é o resto da igreja, é o resto da semente, é o remanescente dos últimos momentos da história deste mundo. Ele vai se converter, o remanescente, para enfrentar a última batalha, para enfrentar o juízo dos vivos. E o toque das trombetas, o grande dia, eis o noivo sair ao encontro, está chegando. E na parábola diz assim, mas as prudentes responderam, e as nécias
O verso 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nessas disseram às prudentes: dai-nos do azeite, do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E as prudentes recusam. E o verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aqui está revelando o passar da igreja pela porta, que é o juízo investigativo em andamento, julgando os vivos. E quando termina o juízo investigativo, a porta se fecha. A porta se fecha. E a gente vê que toda a igreja vai despertar, mas nem toda a igreja vai participar da chuva serôdia, porque estão tomando carona pela fé dos outros. Então, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos estar preparados para agora. Gente, agora é o momento do despertamento. Temos que ficar em alerta, porque Deus vai trabalhar. Deus vai suscitar os seus profetas. Eles vão tocar as trombetas. E não vamos sair por aí chamando esses homens de isso e aquilo outro. Que Deus possa nos abençoar. Amém.